Bom dia aos participantes aqui comigo, né, no nosso painel, na nossa discussão, no debate, e bom dia para vocês que estão aí nos acompanhando pela internet. Muito obrigada pela audiência de vocês aqui na nossa programação da TVD. Hoje eu trago uma novidade. Eu vou confessar a vocês que me acompanham que há muito tempo eu venho tentando reunir o setor de saúde. Vocês que acompanham a TVD sabem que a gente tem feito alguns movimentos, alguns debates setoriais, já reunimos finanças, reunimos varejo, e já há algum tempo eu tenho estado muito próxima de alguns líderes desse setor, e nós vínhamos já trabalhando nisso. Aí veio a pandemia, esse setor foi muito impactado, e aí, pessoal, calma, Graça, espera um pouquinho, estamos aqui resolvendo diversas demandas, mas, enfim, chegou o dia, e eu estou super feliz com isso, e agradeço muito aos líderes que estão aqui conosco. Tenho certeza que é o primeiro painel de muitos que nós iremos fazer nessa área, e a ideia é justamente ser o mais diversificada possível essa discussão, e por isso estamos aqui contando com representantes, com líderes de praticamente todos os segmentos da área de saúde, muito bem representados, por sinais, muito bem representadas todas as áreas, e acredito que com certeza essa será a riqueza do nosso debate. Eu quero agradecer também a parceria da ETEC, Nova Rede, da RSA, que são os nossos parceiros, e está nos apoiando nessa discussão, nesse conteúdo. Muito obrigada, já eles vão também estar aqui dando as boas-vindas para vocês. Hoje nós não temos enquete, tá, pessoal? A gente decidiu fazer um programa um pouquinho diferente. A gente vai deixar os líderes falarem mais, trazerem mais os aspectos importantes, depois a gente vai disponibilizar esse vídeo para vocês, vamos também fazer um sumário executivo de tudo que foi discutido, acho que vai ser bem legal esse trabalho, e vocês vão ter aí uma discussão como referência aí para o setor, tá bom? Eu gostaria agora de apresentar para vocês os participantes, todos que estão conosco aqui nesse painel. Lembrando que as bios também estão disponíveis para vocês aí na nossa página de transmissão, tá bom? Vocês têm acesso a tudo. Gostaria de, então, convidar e dar as boas-vindas e agradecer a presença do Adailton Carlos Silva. O Adailton é Information Security Manager da United Health Group, AMIL, né, Adailton? Muito obrigada, bom dia. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Carlos Campanoli, Data Protection Manager da Sanofi, e um dos idealizadores desse painel, tenho que falar isso. Obrigado, Graça. Tamo junto. Fernando Galdino, Head de Cybersecurity e Governança de TI da Eurofarma, e também idealizador desse painel. Bom dia, Graça, muito obrigado. Estamos todos aí ansiosos. Debate. Muito bom, Galdino. Kleber Braga, gerente de privacidade e segurança da informação da Raia Drogasil. Obrigada, Kleber. Bom dia, Graça, bom dia a todos. É um prazer aqui estar com todos esses líderes aqui do setor. Acho que teremos um debate bem interessante. Muito bom, obrigada. Leandro Rezende, de PO da Redditor, São Luís. Oi, Graça, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigada, nós que agradecemos. Paulo Vitorino, também aqui conosco, coordenador jurídico do grupo DPSP, Drogaria São Paulo. Bom dia, Graça, bom dia, pessoal, agradeço muito o convite, também estou ansioso aqui para esse debate. Silvio Hayashi, mais uma vez aqui conosco, CISO do grupo Fleury. Obrigada. Eu com o Multi aqui. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Teremos um evento especial aí para tudo. Muito bom. E Tatiana Penha, representante aqui, feminina, sempre bom recebê-las, gerente jurídica na Raia Drogasil. Bom dia, Graça, bom dia a todos. Estou bem ansiosa para o evento, acho que são várias as questões que todos temos e ele vai ser bem rico para esclarecer todas essas questões, ou pelo menos parte delas, né? Com certeza. Muito obrigada, Tatiana, e obrigada a todos aqui, muito bem apresentados, e como eu falei, todos os setores muito bem representados. Gostaria de convidar agora o Rafael Sampaio, Country Manager da ETEC Nova Rede, para também, junto comigo aqui, meu parceiro, dar as boas-vindas aí ao nosso super time, Rafael.
Bom dia, Graça. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia a todos que seguem aqui esse trabalho incrível que é feito de juntar vários setores. E é um prazer enorme estar aqui com quase todos os representantes da cadeia produtiva de saúde, né? E começar uma discussão ampla sobre segurança, privacidade e todos os seus desdobramentos dentro disso. Para a gente aqui da ETEC Nova Rede é sempre um prazer e eu me divirto muito, sempre nesses ambientes aqui, né? Bom dia a todos. Muito bom, obrigada. Gostaria também de convidar o Graziane Peng, gerente do time de engenheiros de pré-vendas da RSA para a América Latina, que está aqui estreando conosco na TVD. Muito obrigada, Graziane, seu bom dia aí, e agradecimentos aí por esse time que estamos reunindo. Muito obrigado, Graça. Bom dia a todos, bom dia aos painelistas, Rafael, a todos que me convidaram. Acredito que hoje vai ser enriquecedor aí o bate-papo com esse time de feras aí da área da saúde. Com certeza. Obrigada, Graziane. Bem, pessoal, vamos lá, né? Proteção de dados na saúde. Vocês acompanharam aí todas as nossas convocações, né? Como cuidar da informação em uma indústria que só lida com dados sensíveis. Então, qual é a ideia aqui no nosso painel? Nós vamos tratar de desafios relacionados à segurança, proteção e privacidade. Como nós temos aqui vários setores e vários perfis de profissionais, cada um deles, dentro de cada grupo, de cada setor, vai levantar o aspecto que considera mais desafiador dentro desse guarda-chuva, digamos assim, né? Então, a gente vai abordar segurança, proteção, privacidade, então vocês podem mandar perguntas e comentários referentes a todas essas áreas e, na medida do possível, a gente vai trazer esses comentários aqui. A ideia é realmente a gente deixar um pouco mais aberto para que a gente possa trazer aí diversos temas na visão de cada um deles e também algumas soluções que estão sendo adotadas para conseguir avançar nesses desafios, ok? Então, participem, como sempre, né? Que nós estamos atentos aí, o nosso jornalista Bruno está aí com vocês no chat, me ajudando também, um parceirão, a fazer com que todos os comentários cheguem até aqui no nosso debate, ok? Vamos começar com os representantes da indústria farmacêutica, que foram os idealizadores dessa discussão. Eu quero chamar o Carlos Campanoli para começar. Carlos, a minha ideia nesse início eu sei que se eu perguntar para você quais são os desafios, eu vou ter que olhar o relógio e você com certeza vai falar, Graça, quanto tempo eu tenho? 1 hora, 2 horas? Então eu vou jogar um desafio para você, Carlos. E o meu desafio para você é, qual é o maior desafio? Qual está sendo para você o desafio mais importante? Que tópico você traz para a gente que você considera que é relevante aqui para a gente iniciar esse nosso grande debate? Ok, excelente pergunta, viu? Puxa, está fazendo os neurônios aqui processarem, mas vamos lá. Eu acho que o desafio maior, na minha humilde opinião, é criar uma linguagem comum. Sabe que é um assunto até que eu estava pensando hoje de manhã. Parece que alguém olhou do alto de um Olimpo e disse assim, eu preciso fazer que essa área jurídica, que tem linguagem própria, que tem vida própria, conversar com esta área de tecnologia, esta área de segurança, que também tem vida própria, linguagem própria, e não se conversavam, ou se conversavam de uma forma, quase não entendia o que o outro falava. Cada um se preocupando em cuidar da sua parte ali, o que até então, ok. Agora, com proteção de dados pessoais, gente, acabou, não existe, se ainda existe alguma barreira, pode ter certeza que quem vai pagar o preço é o business. Então, para mim, é linguagem comum, jurídico. Eu estou colocando essas duas áreas porque, de repente, é até mais o foco aqui das pessoas que estão presentes. Lógico, RH, comunicação e todas as outras áreas também fazem parte. Mas estas, em específico, têm um papel muito relevante nesse tema. Então, para mim, o maior desafio, linguagem comum entre as áreas. É quando eu falar de proteção de dados, a área jurídica entende o que eu estou dizendo. Quando disser sobre bases legais, a área de segurança entende o que eu estou dizendo. Então, para mim, esse é o maior desafio, que todas as áreas aí, né, ou pelo menos essas duas, consigam falar a mesma língua. Tá. E só para complementar, Carlos, nesse desafio, que com certeza é um desafio super importante, você tem como contribuir um pouquinho com a gente, só no sentido de como é que você está avançando nesse desafio, alguma iniciativa, algo que você considere importante a ser feito? Ah, sim, Graça, eu vou elencar algumas aqui, tá? Primeiramente, humildade de ambas as partes de saber que
precisamos nos ajudar. O tema é comum às 2, 3 ou demais áreas. Então, humildade, eu não sei a tua parte, você não sabe a minha parte. O que é que eu preciso saber da tua parte, o que é que você precisa saber da minha parte? Então, é aproximar, colocar o assunto em comum, dividir as responsabilidades ali. Lógico, tem também ali a questão da responsabilidade do próprio DPO, mas colocando essas 2 áreas para conversarem, uma área ensinar e a outra aprender. Então, o que nós temos feito, justamente, treinamento, campanha, gamificação e outros elementos que consigam, aí elencamos com o primeiro, né? Criar uma linguagem comum, todos consigam dizer essa mesma linguagem. Então, o engajamento realmente destas áreas. Perfeito. Excelente, o Carlos já inaugurando o nosso debate aqui, trazendo um desafiaço, eu diria, que é encontrar uma linguagem comum. Para ele, esse tem sido um dos maiores, se não o maior desafio. Galdino, você agora, que desafio você traz? E se você também quiser comentar esse primeiro que já foi colocado aqui pelo Carlos, fique à vontade. Bom, vamos lá, Graça. Primeiro, novamente, bom dia, uma honra e alegria participar aqui do evento, né, dividir aqui o painel com grandes líderes aqui do setor de saúde. Compartilho da mesma visão do Carlos, creio que nós temos aí um desafio de linguagem, de comunicação e um desafio cultural, né, creio que é um dos desafios mais relevantes, né, para a proteção de dados, e coloco aqui um outro elemento também desafiador, que é conciliar a agenda de transformação digital com essa agenda de proteção de dados, né, que obviamente que privacidade, proteção de dados, segurança é um pilar, né, de toda a transformação digital, da inovação, mas a gente sabe que na prática, quando a gente fala de privacy by design, é muito bonito, né, o termo, mas a gente sabe que na prática é muito desafiador, né, de você implementar desde o início, né, todos os controles e enfim, todos os aspectos de segurança, quando a gente se fala de produtos, de serviços, né, as empresas estão muito focadas nessa agenda de transformação digital, né? No caso da Eurofarma, a gente tem até diretoria responsável, né, de empreendedorismo digital. Então, eu vejo como um elemento muito desafiador a gente conciliar essas 2 agendas, tá sempre em comunicação, né, direta com essas áreas, né, que estão gerando novos produtos, novos serviços, né, claro, sempre tentar contribuir. A gente sabe que quando a gente fala de startups, né, tem ali um mecanismo próprio, MVP, nem tudo a gente consegue implementar logo de cara, de segurança, mas é fundamental a gente andar junto, né? E isso, acho que, de uma maneira geral, né, em todos os setores, a gente vê como um grande desafio, né? Eu acho interessante o desafio que você concordou, claro, com o Carlos, mas trouxe mais um elemento, e se já era difícil e desafiador o Security by Design, o Privacy by Design, traz mais um desafio. Só para complementar, Galdino, você já esteve junto comigo em outros debates onde a gente tratou de Security by Design. Vale também para o Privacy by Design aquela regrinha que está sendo um pouco usada no security, até com os security champions, com aquelas figuras, né, que, de certa forma, têm ajudado e têm atuado mais na área de DevOps, né, levando a segurança mais para essa área. Você acha que cabe também, só para a gente avançar um pouquinho na solução, um caminho aí para tentar trazer o Privacy by Design, você acha que também vale algumas ações que já foram implementadas com Security by Design? Sim. Ou estão sendo, né, porque é um grande desafio que está em curso, né? Eu acho que tem uma diferença fundamental do Security by Design para o Privacy by Design, porque o Privacy by Design a gente toca muito em aspectos éticos também, né, do dever ou não fazer,
né? Perfeito. O Security by Design, eu acho que ele tem um aspecto até mais técnico, né? Tá. A gente sair ali com um produto fechadinho, né? Um produto mais tecnicamente, né? Mais testado, né? Com vulnerabilidades já e modelos de ameaças já, né? Realizados. Agora, quando a gente fala de Privacy by Design, a gente toca muito em pontos éticos. Eu vou te dar um exemplo, foi até matéria aí de um grande jornal, né, falando da questão da doação de órgãos, né, e como aumentou o nível de doação de órgãos só de você mudar ali a lógica do opt-in, do opt-out, né? Então, no início, né, ali a comunidade médica abordava os pacientes com um opt-out e agora eles estão abordando com opt-in, né? Então, já falando, olha, já por default, né, você é um doador, né? Então, olha como muda, né? Então, verdade. Isso é uma característica de produto, né? Uma característica, e aí toca muito em aspectos éticos, né? Aspectos de serviço, como que a gente, muitas vezes, pode até fazer uma reflexão de abrir mão, né, a curto prazo, ali, né, desse cliente, mas no longo prazo construir uma imagem de credibilidade com esse cliente, né? Um exemplo muito, né, vivo para a gente é a Apple, né? Hoje você compra um dispositivo Apple, você vê o Privacy by Design ali, né, muito vivo, né? Mas já o Google tem uma outra visão, né? Então, ali o Google já está tudo opt-in. Você tem que ir fuçando ali, né, para sair, né, para dar um opt-in. Então, assim, quando a gente fala de Privacy by Design, é esse um nível de desafio que a gente vai ter. Perfeito. Tá ótimo. Rafael, você gostaria de fazer algum comentário antes da gente já pular para o nosso segundo grupo? Eu escuto aqui, assim, meu ouvido, né, o que eu escuto aqui quando eu vejo o Galdino falando, Carlos, né, é um papel novo do CISO, né? O papel novo do CISO que enfrenta a transformação digital, que enfrenta a privacidade, a necessidade de se comunicar com o marketing, com o RH, com a área de business, fazer com que segurança seja relevante ao negócio, esteja bem alinhado ao negócio, num momento em que a tecnologia se transforma no negócio, que é o lance da transformação digital que o Galdino muito bem coloca, né? E acho que o Carlos traz bem essa visão do CISO como uma figura um pouco mais plural, né? Nós fomos educados lá 20, 25 anos atrás, né, nessa história de que o CISO ele era, por default, denial, né? Ele muito mais ele se preocupava em obstacular as coisas do que necessariamente em agilizar, colocar ela de modo produtivo. E hoje a gente vê uma postura absolutamente diferente. Então, acho que muitos dos profissionais que estavam nesse mercado já há muito mais tempo se reinventaram, e aí é um orgulho ver isso e sempre um motivo de parabenização, porque a gente sabe no nível pessoal com o esforço que é fazer isso, né? E os novos profissionais que vêm chegando e vêm se articulando, eles começam a entender que segurança se articula com muitas áreas, que para ela ser efetiva e ela conseguir fazer esse shift left, que o Galdino bem coloca, que você bem colocou, de Privacy by Design, Security by Design, ele tem que conseguir fazer a influência de segurança acontecer lá na origem, não é? Não dá para ser goela abaixo, não dá para ser forçado, senão você vai ter shallow security, você vai ter uma porção de bypass, e no final você vai acabar voltando para o final da cadeia de produção e não lá no início, que é onde você queria, onde é mais barato, faz mais sentido, é mais efetiva a atuação. Então, eu escuto muito isso, essa figura desse CISO mais plural, com mais soft skill, com mais visão de negócio, com uma formação um pouquinho mais 360 graus, conseguindo atingir esse objetivo com mais facilidade, né? Não só o conhecimento técnico, que continua sendo muito importante, mas os demais itens desse 360 graus são importantes. Perfeito. Muito bom, a gente já começou aqui com 2 grandes desafios que são, com certeza, aí cross, né? Acredito em todas as áreas. Eu quero chamar o Silvio Hayashi agora, representando aqui, né, esse bloco que a gente juntou de hospitais e clínicas, e o Silvio, que já, inclusive, esteve em outras oportunidades comigo,
a gente tem falado bastante sobre identidade. Eu acho que identidade hoje, dentro desse cenário que a gente está vivendo, né, se tornou uma palavrinha mágica, Silvio. Eu ouço o pessoal falando o tempo inteiro em revisitar essa questão toda, e aí me soou assim, posso estar errada, você pode até me contestar, que dentro do setor de saúde, outro dia um profissional até comentou que talvez até fosse mais fácil, porque você tem ali os profissionais muito bem identificados, o médico, a enfermeira, ou quem trabalha, né, com laboratório, as figuras, e que com isso seria mais fácil. Eu quero que você, que tinha inclusive sugerido abordar esse tema, o quanto você acha que isso está sendo desafiador e o quanto tem que revisitar também esse conceito e até o modelo e a forma como ele está sendo trabalhado. Bom dia a todos. Realmente acho que esse é um desafio grande porque é uma questão cultural, né? A área de saúde trata das pessoas, mas não necessariamente trata da privacidade do cliente ou paciente, mas não necessariamente dá para tratar do mesmo jeito a privacidade digital, né? E aí o Galdino falou uma coisa interessante, né, porque o security by design é realmente mais técnico, né, e aí eu pensando nas pautas que eu tinha feito a indicação, e eram todas técnicas, né, enquanto o Carlos comentando a questão da privacidade, que realmente, né, o Rafael fez um comentário também, que é uma coisa mais assim, voltada para o lado da ética, parece ser uma coisa mais fácil de tratar, né, mas acho que, na minha opinião, assim, a área de tecnologia, ela veio investindo muito em proteções relacionadas à parte da infraestrutura, e agora no mundo que a gente está tudo distribuído, todo mundo trabalhando de casa, a gente tem que fazer um trabalho mais orientado à identidade, mais orientado à informação onde quer que ela esteja. Uhum. E aí é difícil, porque não necessariamente o cuidado que se tem, né, com a pessoa, com o indivíduo, com a saúde dele, a gente consegue transportar isso para o mundo digital, né, é o desafio que a gente tem, né. E como você, no teu dia a dia, você está avançando nesse desafio? Você tinha comentado sobre a autenticação de duplo fator, que é um tema, obviamente, aí que está sendo bastante comentado, voltou aí com muita força. O que você, diante desse desafio, Silvio, o que você pode compartilhar aí das tuas visões aí, estratégias que você acha que podem avançar nesse desafio? Eu acho que, como tudo, né, você tem que ter uma visão das proteções ou das ameaças, né, dos controles que você tem, de como você consegue se proteger hoje, tanto segurança quanto privacidade, e aí definir suas prioridades, né. Tem um estudo da Verizon que é feito desde 2015, anualmente, e as top 3 causas de maior vazamento de dados no mundo tem relação com phishing, que é engenharia social, tem relação com roubo de credenciais e tem relação com o erro humano. E se você olhar as 3, tem relação com uma coisa em comum, que é o usuário. Então, o usuário, onde quer que ele esteja, né, e eu acho que o discurso mudou, até o Rafael comentou, acho que aquela visão do CISO que bloqueava tudo para uma visão, né, mais humana, mais plural, como ele citou, ela tem essa relação e pensar assim, o usuário, ele não é o elo mais fraco, né, ele tem que ser o elo mais forte, porque ele está em todos os lugares, né, a gente tem um usuário espalhado para todo lugar, então usuário médico, usuário de TI, usuário de toda a natureza. E se você pegar e traçar esse paralelo entre as 3 causas, todas relacionadas com o usuário, então você tem que tratar em várias frentes, né, em conscientização do risco, ou de ter práticas seguras, né, você colocar a senha lá num post-it e cola lá na tela, quantas vezes a gente não viu isso acontecer, né, fazer campanhas, né, de anti-phishing para demonstrar o quão frágil né, acho que as empresas que tiveram a oportunidade de fazer isso aí vão verificar que centenas de pessoas, né, uma proporção muito grande, acaba clicando, entregando as suas credenciais, usuário e senha, e implantar mecanismos que pudessem, né, a Microsoft fala de 300 milhões de tentativas de roubo de credenciais por dia, e aí, assim, 99,9% dessas tentativas, elas poderiam ser mitigadas usando uma tecnologia simples, que é o duplo fator, que você usa no seu WhatsApp para ele não ser sequestrado, você usa no seu Internet Bank, já nem sabe mais,
apesar de que hoje tem um problema, né, porque o reconhecimento facial com a máscara, você não consegue, né, então você tem que digitar lá, porque com a máscara ele não pega o duplo fator. Mas eu sou um defensor do duplo fator de autenticação para legitimar o acesso e assegurar ou minimizar o risco de que alguém roube o seu usuário e senha e faça o uso ilegítimo em seu nome, né? Perfeito. Ótimo, Silvia, você ter trazido essa visão. A gente começou com uma discussão, né, mais aberta, mais estratégica, agora a gente começa a ver pontos aí específicos, mas não deixam de ser tão relevantes quanto, né, por isso que eu falei que ia ter aqui uma discussão bastante rica de visões. Eu convido mais um CISO, o Leandro, para continuar essa colocação. Leandro, você já tem aí um cenário aí, um leque, né? Mas você pode trazer mais um aspecto ou comentar os que já foram trazidos até o momento. Você representando aí uma área extremamente importante nessa cadeia, que são os hospitais, né? Olha, Graça, eu acho que o pessoal está indo direto no ponto, viu? Porque né? tá batendo. Está indo, né, na ferida, né? Se eu tiver que escolher um grande desafio, eu vou sempre, se tiver que escolher Graça, eu vou sempre na linha da comunicação, na linha da conscientização. Para mim, isso é o mais importante, né? Se eu tiver que elencar 2, se eu puder falar 2, é sempre a questão da conscientização, da comunicação e a parte do acesso. Basicamente, foi isso que foi dito aqui, né? Então, né? Acesso e conscientização é tudo. Na verdade, há pouco mais de um mês na Redditor, né? Eu venho nesse grande desafio aí. Eu venho do mercado financeiro, 20 anos no mercado financeiro. Então, a gente sabe que segmento financeiro é um segmento que trata essas questões de segurança e proteção de uma forma muito mais madura, né? A coisa já desenrolou há muito tempo para esse segmento. E é engraçado, porque às vezes eu estou conversando com alguém e fala assim, número de conta corrente e número de cartão de crédito não é dado sensível. A pessoa, como assim? Não é dado sensível? Eu falo, não. Você sabe o que é dado sensível? Dado de saúde. Dado de saúde é dado sensível. Né? Então, é bem interessante como a lei, como a LGPD, GDPR, colocou esses outros segmentos nessas esferas de segurança e proteção. Né? Impressionante. Eu acho que assim, é até simbólico, né? A Redditor, ela tem uma orientação do conselho. Assim, eu quero que seja que a empresa tenha segurança de banco. Né? Então, a questão da LGPD, ela trouxe isso. Muito bom. Os hospitais, eles basicamente tratam dados sensíveis, dados de saúde, né? E a gente tem umas características, né, várias coisas que eu já aprendi aí nesse tempo, muito peculiares, né? A gente tem, por exemplo, diversos médicos, mas muitos médicos mesmos, que eles são, ao mesmo tempo, colaborador e o terceiro, né? Então, faz 2 papéis aí, que questão de proteção de dados, já tem duas linhas de abordagem, né? Entendi. Então, é isso. Eu sempre trabalhei nesse tempo todo com um foco maior. Se tiver que fazer uma ação só, é conscientização, pessoal. Não adianta você ter as mais lindas ferramentas do mundo e soluções se você não tem a pessoa entendendo qual é o papel dela naquela história toda, né? Então, eu ficaria com isso, Graça. E nessa questão de acesso, que você corroborou aí até a posição também, e o tema, o tópico, melhor dizendo, que o Hayashi trouxe, você tem avançado nisso também, trazendo toda essa sua experiência, o que você acha desse modelo de autenticação, o quanto que você acha também que seria importante avançar nesse sentido? Só para a gente complementar, além do desafio, falar um pouquinho do caminho, né, de como a gente avança. Então, esse é o grande desafio, né? Se você pegar qualquer auditoria que existe de qualquer coisa, seja do contábil, seja da TI, seja de qualquer coisa, vai focar acesso. Acesso é base para tudo, né? Então, a gente realmente tem esse desafio lá, Graça. É óbvio que tem todo o processo lá da gestão de identidade e acesso, que está sempre melhorando, a gente tem que estar sempre focado nisso daí.
A gente tem projetos para já partir para automatização. É importante, eu acredito nesse modelo de gestão de identidade e acesso mais descentralizado, cada um assumindo a sua responsabilidade de dar o acesso e de retirar o acesso, né? Quem contrata, dá o acesso, quem demite, retira o acesso. Então, essa questão ela não pode estar afunilada numa área só. Isso é importante nas empresas, é óbvio que isso não é fácil de fazer, porque para você fazer isso, você tem que ter todo uma base, né? Você tem que estruturar a empresa, os perfis, né? Aquela coisa toda da segregação, você tem que fazer várias definições. Isso é um projeto grande, né? Mas o caminho é esse daí. Mas tem que avançar nele, né? É fundamental. E pelo que você me falou, só complementando, Leandro, na verdade, esses perfis que a gente tem de fora, uma ideia que estão muito bem definidos, né? O médico é médico, né? O enfermeiro é enfermeiro, o paciente é paciente, está mudando, né? Você falou, o médico às vezes é médico, mas também é colaborador. Quer dizer, no fundo, essa diversidade que outros setores encontram de definição de perfis também está muito presente cada vez mais na área de saúde, nos hospitais, né? Eu achei interessante essa sua colocação. Cada um com suas peculiaridades, né? Né? Está ótimo, muito interessante. Bem, a gente está pulando já, estamos avançando, né? Estão surgindo aí novos temas, e eu queria convidar Graziane. Graziane, eu queria que você comentasse um pouquinho esses tópicos que foram trazidos aqui por essa dupla, né? O Hayashi e o Leandro, que juntaram aí dois assuntos, né? O Leandro foi bem direto, se eu tiver que definir é conscientização, mas se eu pudesse, a Graça me deixar colocar mais eu ponho o acesso, que o Hayashi já tinha trazido também. Então, Graziane, tem dois grandes desafios aí já elencados como sendo os mais críticos. Vamos lá, eu acho que começamos muito bem, não só aí com o Carlos e o Galdino, mas também agora com o Silvio e o Leandro falando de identidade. Acho que identidade e acesso. Acho que o Silvio pontuou muito bem, e é até interessante verificar como as coisas são cíclicas, né? Eu vindo da RSA, que é uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado e começou com o segundo fator de autenticação, você vê como, por um tempo, talvez isso ficou meio abaixo do radar e como voltou forte agora, né? Se a gente olha até, eu que venho mais da área de cyber, quando a gente olhava ali no passado, falava muito em proteger perímetro, defesas em camadas, e hoje a gente está usando aí outros conceitos, outras estratégias, mas que, na verdade, tem ali, obviamente, o humano, a identidade no centro de tudo isso. Então, é proteger, né, a empresa, ou seja, as joias da coroa, os dados, né, os seus sistemas, e aí entra um papel muito importante a questão do segundo fator, né? E é interessante, quando eu olho o mercado, são poucos aqueles que fazem isso para todos os sistemas e para toda a rede, porque existe um grande... Hoje, a grande discussão, quando a gente fala de segundo fator de autenticação, é a questão da conveniência e a segurança. Então, eu vou começar a ter um fator em tudo, e aí eu vou atrapalhar, de uma certa forma, a produtividade, eu vou trazer um inconveniente ali para o meu usuário. Então, as soluções, elas evoluíram muito, né? E falando até um pouquinho do nosso lado, a gente evoluiu muito nesse sentido de você trazer uma visão condicional. Então, olha, eu vou balancear a conveniência com acesso. É um sistema que tem dados privados e acesso de um cargo VIP, eu preciso dar um nível de autenticação maior, fazer uma autenticação de step-up, que seja. Se é um outro tipo de sistema, ou se vem em um contexto diferente, o acesso vem de um contexto diferente, eu vou tratar isso de uma outra forma. Então, as soluções estão se adaptando bastante a isso para se encaixar muito mais nesse cenário. Perfeito. E quando a gente olha do outro lado, porque quando a gente fala, obviamente, de segundo fator de autenticação, a gente está falando de garantia de identidade, ou seja, eu estou garantindo que aquele acesso, né, aquelas credenciais, pertencem realmente àquela pessoa. Nós temos outro lado, que é a questão da gestão dos acessos. Então, algo que
eu que venho da área de cibersegurança, a gente fala muito do conceito de least privilege, né, de você dar o mínimo de privilégio possível para os usuários, e que você fazer a gestão disso, né, é complicado, principalmente com um montante de uma população de usuários gigante que entram na sua organização, que precisam desempenhar seu papel e que movimentam em departamentos, e você ter o ciclo, né, fazer a governança desses acessos e ter o ciclo de novos acessos quando é necessário, quando você tem esse tipo de mudança. Então, fazer essa governança, garantir esse ciclo, criar perfis dentro do seu ambiente com características de acesso de profissionais, né? E, obviamente, garantir, como até o próprio Silvio comentou aí, a questão de acesso, credenciais, identidades, que no momento de uma mudança, no momento de uma saída de um profissional, você cortar os acessos dele, garantir que credenciais que possam ter nascido no seu ambiente de uma forma não convencional, não pelo caminho correto, né? Ou seja, através de algum ataque, alguma outra ação, que ela seja terminada, habilitada o quanto antes. Então, esses dois fatores realmente são bem importantes hoje, né, no cenário que a gente vive. Tá ótimo. Muito bom, Graziane, você avançar nesse tópico, né, e trazer aí esclarecimentos em relação a como, né, avançar nesse sentido. Comunicação, conscientização, acesso. Se eu tivesse também aqui que elencar aqui os três, foram os temas que até agora foram trazidos. Adailton, você está aqui, né, com um papel aqui bastante importante de representar um segmento, né, uma área dentro da saúde, que são as operadoras aí, um contingente bastante significativo e muito importante dessa cadeia. E aí, para dar uma chacoalhada, já vou trazer comentários aqui, porque o Carlos começou falando de linguagem comum, né? Depois esse assunto foi avançando para conscientização, e aí vem um questionamento aqui da plateia que está nos assistindo, falando, será que a gente não tem que separar as coisas? A linguagem comum, que talvez tenha sido a colocação inicial, é fundamental para se avançar nos projetos de privacidade, por conta de ser realmente multidisciplinar, e a conscientização, ela está cada vez mais direcionada para o usuário, para cliente final. Então, as pessoas estão querendo entender também um pouco mais esse conceito, e também a questão do acesso, muitos comentando o quanto é difícil você encontrar equilíbrio entre a conveniência, como foi falada pelo Grazi e também pelo Silvio, encontrar a conveniência aí. Então, temos aí, já para avançar, em cima dos dois temas que estão aqui, já alguns questionamentos que estão sendo feitos aqui pela plateia. Mas fique à vontade se você quiser trazer um terceiro tópico. Não, imagina que isso. Não, eu acho que o grande desafio, que como foi falado por todos aí, é a questão da conscientização, né? Elevar o nível, né? Sair um pouco da questão da tecnologia e levar a segurança para o usuário final, que eu acho que é um outro pilar. O usuário, ele acha que segurança é meramente uma burocracia, né? Então, falaram aí do duplo fator, né? A gente recentemente fez uma mudança, em vez de o usuário digitar o PIN, a gente acabou habilitando o push notification, né? Então, mudou um pouco a visão e o conforto, a experiência do usuário final lá com a questão de segurança. Nós tivemos uns feedbacks bem positivos nessa questão, né? Que legal! Então, assim, eu acho que o desafio de todos, né, é equilibrar a segurança com a produtividade e a colaboração dos usuários finais, né? Esse acho que é um tema bem importante, né? Nós, uma empresa aí que temos mais ou menos 40 mil colaboradores, é difícil a gente levar e conscientizar para todos, né? Então, com a falta de tempo, redução de quadro, a gente coloca algumas conscientizações, alguns normas, procedimentos, vídeos, tanto por e-mail como por intranet. Muitas vezes a justificativa é que eles não têm tempo para ver isso, né? Então, o desafio é como a gente tem que levar com criatividade
uma conscientização para o usuário final, para que ele faça o primeiro perímetro lá de segurança, né? Ele seja também um pilar de segurança, não somente a tecnologia. Foi tocado até mesmo, a gente vê isso muito, o post-it colado no monitor, no notebook, né? Mas tem uns que são mais conscientes, né? Eles colocam embaixo do teclado, né? Gente, será que o post-it vai ter vida eterna? Olha, eu já estou cobrindo essa área há tanto tempo, ontem um painel, uma matéria, um encontro que não venha o tal post-it, né? É verdade. Eu acho que vai ter vida perene esse post-it. E a conscientização também, um outro pilar que o Leandro tocou muito bem, é a questão do acesso, né? O acesso, eu acho que até o Silvio tocou na pesquisa da Verizon, a gente também usa ela como base, a última de 2019, quase 70% dos ataques foram roubos de credenciais, né? Então, o índice é altíssimo, né, Adailton? É impressionante. Então, como que alinha essa questão de conscientização, né, e a questão também de automatização de acesso? Eu acho que esse tema é bastante importante, né, até porque uma empresa desse porte, para a gente ter uma área de acesso que seja ágil e que seja efetiva, a gente tem que linkar a questão do processo da empresa, né, o mapeamento de perfis, né, então o menos é mais, né, então quando menos acesso, mais teoricamente seguro a gente está. Acho que esses são os pontos. Mas vocês tiveram aí, você trouxe aí, né, claro que a gente não tem como detalhar, mas você trouxe aí uma contribuição interessante de uma experiência que você já teve um feedback positivo. Isso é muito bom, né? Muito bom compartilhar isso também. Sim, sim. Isso... que assim, a gente agora tem que pensar como que a questão dos dados não são mais centralizados, eles são descentralizados, né? E como foi tocado pelos participantes, é como levar a segurança até onde está esses dados, sem mexer com a experiência do usuário final. Perfeito. Temos já pedidos de palavras aqui do nosso próprio grupo, e vocês que estão mandando perguntas, como são muitas, eu estou tentando concentrar os temas, tá? Se vier uma pergunta muito específica, eu nomeio, para poder a gente atender aí também a expectativa de vocês. Rafael, você pediu a palavra, você quer comentar sobre algum aspecto? Eu queria, acho que o Adailton coloca um aspecto super interessante que o Silvio e o Leandro trouxeram, e o Grazi enfatizou bem, que é a história da conveniência, da experiência do usuário, né? E aí, se a gente volta lá para a fala no início do Galdino, que ele falava de transformação digital, e transformação digital na veia é como trazer uma experiência melhor para esse usuário, aproximar mais a empresa do que é esse novo mindset de mundo. Então, o usuário, ele vem para o centro do mundo, não é? Do ponto de vista de negócio, como o Silvio coloca, ele está no centro do mundo da perspectiva de segurança, e aí essa questão de conveniência e manutenção de uma experiência de usuário positiva é muito importante, porque se a segurança quer se notabilizar, ganhar espaço dentro da empresa, cada vez mais ser respeitada e relevante dentro do negócio, ela precisa ter uma preocupação com a experiência do usuário, que note como que interessante, volta para o nosso assunto lá original, quando começou, né, sobre a segurança sendo um habilitador do negócio. Exato. E não tanto um impeditivo. E a maravilha é ver que existe muita tecnologia que hoje, bem empregada, ela associa um motor de risco que vai interferir com a experiência do usuário somente quando esse motor de risco ele tem um score ali que ele percebe, opa, agora é relevante e importante, e o usuário vai perceber isso como positivo, porque ele vai ver, tem alguém cuidando de mim, não é? Tem alguém cuidando de mim, mas sem me perturbar o tempo inteiro. Então, esses dois aspectos, eu acho que aparecem aí, como é que eu trato o risco e como é que eu trato a automação para poder ser mais ágil, para dar uma experiência melhor para o usuário, ele fica super bem representado nesse exemplo que, por exemplo, o Adailton deu. Né? Então, queria só trazer ele de volta, como é possível colocar risco, automação, experiência de usuário no mesmo caldeirão e fazer com que ele funcione. Né? E como, na verdade, né, Rafael, como você falou, né, a gente começou por um tema que é mais macro, mas mesmo quando a gente vai para aspectos, né, mais direcionados como o acesso, você vê que essas coisas estão muito relacionadas, né? Isso eu acho que está sendo bem interessante aqui. Eu tenho a informação que o Carlos pediu a palavra, voltamos aí para você, Carlos, e se você puder comentar, eu acho que essa pergunta que veio aqui da plateia, que alguns estão tentando entender esses conceitos, do que seria o que você jogou logo no início, que a comunicação, né, precisa fluir melhor, e a conscientização, se são ações aí
um pouquinho diferentes. Quando você estava falando de comunicação, você estava falando de comunicação entre as áreas, né, multidisciplinares hoje da empresa que precisam interagir por conta até da LGPD e tudo isso, e os trabalhos de conscientização de usuário, cliente final, por aí. Justamente. Em todos os níveis, né? Porque a comunicação ela tem que ser eficaz para aquele operador que está lá na ponta entender qual é o papel dele e o que se espera dele, até o board da companhia entender qual é o papel deles e o que se espera deles. Então, não dá para falar de uma única maneira e querer que todos entendam dentro do seu contexto, jogar o tema e achar que as pessoas vão dali criar situações e por isso vão se proteger ou vão proteger a organização. Não, eu tenho que, aí entra a experiência do usuário, fantástico. Design Thinking, User Experience, isso tem que estar na veia do DPO e do CISO. Se não souber usar isso daí a favor, esquece, não pode ser desenhado para o time de segurança, para o time de privacidade entender. Tem que ser desenhado para o usuário final. E quem é que vai trazer este entendimento? É o usuário final. Então ele tem que participar também da discussão, lógico, de uma forma comedida, mas tem que trazer e falar, você está entendendo? Ou como você entenderia isso daqui? Até uma brincadeira que eu coloco, que eu faço é assim, você consegue explicar em 1 minuto o que você faz para o teu filho ou para tua esposa se ela não é da área? Se você conseguir, ou teu pai ou teu avô, se você conseguir explicar LGPD para o seu avô ou para sua avó, e ele entender o que isso impacta na vida dele, meu, perfeito. Você vai conseguir fazer com o seu usuário. Não, é verdade, eu pratico isso mesmo. Legal, Carlos, pai, eu falo, pai, você vai ver, o pessoal vai comentar isso aí, é beça. Fica a dica, é verdade. Vamos lá. E meu pai me pergunta, ele me perguntou isso há um tempo atrás, né? Puxa, eu não entendo direito esse trabalho que você faz. Você é um advogado ou você é uma pessoa de tecnologia? Eu falei, então, veja bem, na verdade, é um ser híbrido, porque tem que entender de lei, tem que entender de pessoas, fica a dica também, tem que entender de pessoas entendem as coisas de forma diferente, tem pessoa que se você simplesmente disser para ele uma frase, ele vai falar, não, quem disse essa frase, onde é que tá na lei, qual é o artigo, qual é não sei o quê, e tudo bem, é o jeito dele. Agora, tem pessoas que se você começar muito detalhe, fala, vai direto no ponto, o que você espera que eu faça? Me dá a regra. E eu vou seguir, eu não preciso entender como você criou, eu preciso entender o que eu preciso fazer. Então, por isso que esse tema é apaixonante, porque você tem que, a todo tempo, se ajustar. Então, fica aí a questão, acho que já passei, comunicação e conscientização, as diferenças aí. Perfeito, ótimo. Bom, vamos seguir, né? Estou dando uma olhada aqui nas perguntas, o pessoal está trazendo algumas questões diferentes. Eu tenho aqui, Fernando, você pediu a palavra, Galdino. Eu vou aproveitar, pegar carona aqui no fato de você ter pedido a palavra, para trazer uma questão aqui específica da plateia. Além da questão da autenticação e da conscientização dos usuários, que percebo que são 2 aspectos que vocês da área de saúde estão levantando, um ponto que eu observo na área de saúde é a baixa maturidade na área de desenvolvimento de soluções específicas para esse mercado. Tenho visitado e trabalhado muito nessa área e percebo que nós também enfrentamos isso, do entendimento de qual é efetivamente a necessidade dessa área. Então, se você puder também já comentar, e se outros também quiserem falar sobre isso, porque esse foi um comentário que veio bem diferenciado aí da plateia. Está com você, Galdino, a palavra. Não, legal, eu concordo com o colega sobre o nível de maturidade. Realmente, eu venho de outro setor também e é muito claro observar que o setor de saúde carece de maturidade técnica também de proteção de dados, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de confidencialidade, sigilo, isso já está na veia do setor de saúde, tá? Quando a gente fala de sigilo médico, por exemplo, né? Todo médico ali tem com seu paciente, né, um contrato de sigilo muito rigoroso. Inclusive, eu já escutei de muitos médicos que a gente tem contato agora, né, através dos programas ali de inovação também, que um dos receios dos médicos entrarem de cabeça aí na telemedicina, tudo bem que a pandemia alterou um pouco
esse cenário, mas era a questão da confidencialidade dos dados. Então, se você tivesse ali um incidente, quem seria o responsável, né? O tal do liability, né? Então, seria do médico, da plataforma, né? Do paciente, né? Então, isso é uma questão muito presente no setor de saúde. Mas eu quero voltar para o ponto do acesso, né, que os colegas tanto comentaram. Eu acredito que esse próximo ano de 2021 vai ser o ano do acesso para a gente aprofundar mais, né, e fazer a nossa lição de casa, né, do acesso agora a essa nova categoria dos dados pessoais, né, e dentro dessa categoria, né, as 3 outras categorias de dados pessoais sensíveis e dados de crianças e adolescentes, né. Acredito que a gente avançou bem em mapeamentos de fluxos de tratamentos de dados pessoais, avançamos em políticas de privacidade, até mesmo em conscientização, estamos realizando treinamentos, mas quando a gente fala de acesso, né, quem tem acesso e onde estão esses dados, eu vejo como um grande desafio operacional. Né? Verdade. Como que a gente vai fazer isso acontecer na prática? Né? Eu vi o colega falando, né, do modelo descentralizado, né, dos acessos, que é bem interessante, eu concordo com ele também, mas a gente, até por essa questão do setor não ter tanta maturidade, né, a gente vai ter que dar uma força grande aí, né, com ferramentas, com metodologias, né, com abordagens, né, para a gente saber identificar onde está esse dado pessoal, a gente saber quem vai ter acesso ou não, como que a gente vai levar e expor esse risco, né, para a companhia, né, como que a gente implementa novas rotinas aí de revisão de acesso, né, e controle desses acessos. Esse eu vejo como um grande desafio aí, né, de operacionalização da LGPD. Perfeito. Muito bom, muito bem pontuado. Vamos passar para o nosso mais um bloco, né, importante, representado aí por líderes do setor de farmácia. Eu quero trazer o Kleber. Cadê o Kleber aqui? Já posicionei. Tem horas que fica difícil assim, são vários rostinhos aqui. Kleber, eu queria que você falasse um pouco, né, mas principalmente comentasse, porque assim, de todos os setores, e aí as perguntas aqui estão vindo muito nessa linha, as farmácias foram muito visadas durante um tempo, a questão, né, da coleta de dados, a gente já acompanhou casos aí até antes da própria entrada em vigor da LGPD, o Ministério Público aí fez uma série de investidas e tal, então é um setor muito visado justamente porque também está ali pulsando, né, com o consumo ali, com o cliente na ponta. Então, eu queria que você comentasse como é que está sendo para você esses desafios nesse setor e se você colocaria aí, sendo um varejo, mais algum elemento aí nesse cenário, por favor. Legal, Graça. É interessante como as dores, né, os desafios de todos aqui na mesa e até, muito provavelmente, na plateia são os mesmos, né. Antes de entrar nos desafios da farmácia, só acrescentar um ponto na parte de conscientização, que assim, acho que além do desafio da conscientização dos colaboradores, dos times e tudo mais, a gente tem também o desafio da conscientização e do convencimento do board, né, então assim, muitas das ações a gente não faz só por iniciativa própria, por vontade, precisam de investimentos, né, algumas soluções requerem grandes investimentos, então essa conscientização, esse convencimento é fundamental. Falando de um desafio aí, você tocou muito bem na questão de ser uma empresa de saúde e uma empresa de varejo também, né, uma coisa que eu vou entrar num ponto que é mais operacional mesmo, né, então a gente já tem aí a lei em vigor e a gente já tem o atendimento de requisições de titulares, né, então uma rede grande, extensa como a RD, né, com 3 bandeiras, mais Universe, né, e a gente tem uma gama muito grande, milhões e milhões de clientes, e
como que a gente faz, né? Sendo uma rede multicanal, né, digital, lojas físicas, né, então aplicativo, como que a gente faz para validar esse usuário, né, entrando aqui no fator de autenticação, como que eu valido um usuário no momento que esse usuário não é um cliente digital, né? Um cliente digital, ele pode vir até nós pelo site, pelo aplicativo e fazer a sua solicitação e a gente valida ele, né, o Kleber é o Kleber, porque ele se autenticou, usuário e senha, no nosso site, está pedindo uma solicitação de acesso, está pedindo uma eliminação, está pedindo uma portabilidade, o dia que isso for possível. Mas e o cliente que não é digital, né? Um cliente, a gente tem... Exato. Tem meios, né, de receber essas requisições e a pessoa vai indicar ali os dados, né, e como que a gente faz, né? Então, esse é um grande desafio, porque se a gente responder, né, simplesmente quem coloca um CPF lá, a gente pode estar implicando num vazamento de dados, né? Você coloca o meu CPF lá e eu mandar os dados para você, eu estou vazando, né? Estou dando para uma pessoa que não é o titular daquele dado. Então, esse é um grande desafio que a gente enxerga e tem vivenciado, né? Nós não temos toda a nossa base multicanal, né? Grande parte, principalmente idosos e tudo mais, são clientes de loja física, né? Então, eventualmente, quando essas pessoas, né, quando esses titulares fazem alguma solicitação, a gente tem um desafio muito grande de fazer essa autenticação, né? Um challenge response, tem algumas, a gente até pensou em algumas soluções de validar com documento, com selfie e tudo mais, mas isso em alguns casos pode ser invasivo, que a pessoa está pedindo uma eliminação, ele quer deixar de ter relacionamento com você, você solicitar mais dados para ela, isso pode ter, não ser muito bem aceito, né? Então, esse é um grande desafio, né? A gente tem uma base, como falei, enorme, né? 40 milhões de clientes, muitos desses cadastrados há muito tempo, onde a gente não tem, talvez, uma base rica de informações que a gente possa fazer um challenge response com ela. Então, assim, a gente tem um desafio muito grande de como responder, né, como cumprir a lei e responder, né, dar esses acessos, fazer as correções, as eliminações, validando que eu estou falando com essa pessoa mesmo, né, quem está me pedindo é ela mesma e eu posso fazer isso. Então, esse é um grande desafio, né, a gente tem lidado com diversas alternativas, né, mas não tem uma bala de prata, né. Quando o cara é digital, ele tem seu acesso no app ou no site, ou até no Televendas, que também pode fazer alguma validação, é mais simples de eu assegurar que ele é ele, mas quando ele vem de um mundo ainda físico, a gente encontra esse grande desafio. Sim, comentários aqui que estão chegando, Kleber, falam também sobre quer dizer, o varejo em si já está enfrentando o desafio, né? Mas quando você está num varejo, numa área de saúde, que é muito sensível, então, tem vários aqui se solidarizando com você, no sentido de que torna o desafio aí ainda maior. Tatiana, eu queria que você, que está em dupla aí, né, eu acho super bacana isso, sinal aí de que a comunicação, a linguagem, a interação aí está acontecendo bastante, não, vamos em dupla, muito legal. E se você pode comentar um pouco isso, né? E também você tinha sugerido tratar também dessa questão que eu acho importante, da tutela de saúde ou consentimento, que você levantou esse aspecto aí, e eu acho importante também você, na sua fala, destacar esse desafio que é específico também desse setor. Bom dia a todos de novo, né? Realmente a gente tem um desafio, então o primeiro grande desafio das redes de farmácia foi a conscientização, como o Carlos falou, principalmente para os órgãos de defesa do consumidor, Ministérios Públicos, PROCONs, de que as redes de farmácia, elas não eram simplesmente um grande apanhado de dados e essa comercialização de dados, como eles diziam, né, que acontecia. Então, essa conscientização, ela foi importante, a gente teve algumas reuniões com autoridades para demonstrar que, no fim do dia, o que a gente faz na farmácia é tentar avaliar a melhor forma de atender a necessidade daquele cliente, garantir que aquele cliente ele seja atendido de forma segura, então a gente não transaciona os dados dos nossos clientes da forma como esses órgãos de defesa do consumidor achavam que nós transacionávamos,
E a gente, desde antes da LGPD entrar em vigor, já estava no processo de conformidade, de adequação, de avaliar por onde os dados entravam, como os dados saíam, de que forma eles poderiam ser utilizados para uma melhor experiência do consumidor. E a gente vem, então, desde então, lá no final de 2017, começo de 2018, trabalhando nessa conscientização. O Carlos falou uma coisa super importante quando ele inicia a fala dele, falando dessa conversa entre jurídico e TI. Isso é muito importante mesmo, porque por mais que nós saibamos, né, quais são as bases que a gente deve usar para tratar todos os dados, a forma, esse privacy by design, se a gente não tiver uma aproximação muito grande com a área de TI, isso não acontece. Então, realmente, desde o início, a RD ela teve essa consciência, ela colocou os principais players lá de áreas, né, de negócio juntas para o projeto de adequação, porque só assim a gente entende que ela, de fato, vai ter efetividade, né? Falando em consentimentos, em bases legais, quando se fala de saúde, né, então ela está no rol de assuntos que são dados sensíveis. Então, diferente de um simples relacionamento, a gente tem o desafio também de tentar colocar todas as ações que a gente tem na farmácia nas bases corretas, porque você imagina que você tem que pegar o consentimento para tudo, é inviável, principalmente para a experiência do cliente, né? E aí, quando você começa a realmente estudar as bases, e aí você tem lá a tutela da saúde, você tem cumprimento de obrigação legal, você tem execução de contrato, então, como exemplos, né, na tutela da saúde, você tem que efetivar a venda daquele produto para o cliente, porque se você não conseguir fazer isso com a melhor condição, ele não consegue dar seguimento ao tratamento que foi passado pelo médico lá da Redditor, por exemplo. Exato. Né? Então, a gente tem que assegurar que essas coisas aconteçam da forma correta. Quando você fala em cumprimento de obrigação legal, a gente tem medicamentos aí controlados, por exemplo, que a gente é obrigado, por legislação sanitária, a enviar informações para a Anvisa. Então, eu não dependo do consentimento do usuário para enviar essas informações, né? Eu preciso cumprir uma determinação legal para efetivar a venda para aquele usuário. Quando você fala em cumprimento de contrato, por exemplo, quando eu tenho um programa da indústria, por exemplo, o medicamento que eu consigo um desconto melhor se a indústria tiver um programa daquele medicamento, quando eu, usuário, adiro a esse programa, né, então eu estou entendendo que eu estou tendo uma adesão a esse programa. Então, é um cumprimento de contrato quando toda a cadeia se junta para garantir que aquele cliente, lá na ponta, consiga comprar o medicamento com a melhor condição. Então, são vários os aspectos, de fato, que a gente tem que observar, garantindo essa privacidade de dados, garantindo que a vontade do titular do dado ela seja respeitada. Então, o opt-in, ele não é mais in, ele é out, né? A gente entende que hoje é o usuário que tem que dar o seu opt-in. Verdade. Para as coisas que a gente pode proporcionar para ele. E aí, é nesse aspecto que a gente vem trabalhando já há bastante tempo e também pensando no tempo que o usuário leva dentro da nossa farmácia. Porque, no fim do dia, as pessoas têm pouquíssimo tempo, e aí você tem que assegurar que tudo isso aconteça no menor tempo possível para que a pessoa tenha uma boa experiência na ponta, né? Então, o que a gente estava falando, né, Tatiana? Vocês têm todos os desafios do consumo, do varejo, né? E, ao mesmo tempo, está num setor, né, que tem realmente, que lida com dados, né, de extrema importância, sensibilidade. Exato. Então, não é fácil encontrar aí esse ponto de equilíbrio. A nossa plateia aqui está falando sobre isso, e vem outras questões aqui também de anonimização, enfim, acho que a gente pode avançar depois um pouquinho mais nisso. Eu, antes de dar continuidade às perguntas de vocês, da plateia, que está chegando muita coisa, e a gente já vai para esse bate-bola, eu quero trazer o Paulo Vitorino, que está aqui também, solidarizando, representando essa área, né, também nesse grande desafio aí de estar em saúde, ao mesmo tempo, também lidando com varejo. Paulo, já surgiram aí, por parte, né, tanto do Kleber quanto da Tatiana, aspectos bem diferenciados. Dentro dessa cadeia, olhando assim você diria que a farmácia, dentro dessa cadeia, que é essa ponta importante, ela realmente tem aí
demandas e necessidades um pouco diferenciadas dentro da cadeia? Você acha que ela acaba sendo realmente aí, nessa cadeia, uma área com muitas especificidades? Tem sim, Graça. Eu concordo com o que foi colocado aqui e trago uma visão um pouco mais de privacidade, né? Então, quando a gente fala um pouquinho da Redditor ou de outras redes, a gente tem até outras bases legais para usar. Quando a gente fala de farmácia, dependendo da finalidade que você usa alguma finalidade ou não. Não vou me apegar no consentimento é um grande desafio também disso tudo. Anotei né? aqui. De que forma que a gente vai... Esse daí dá um outro painel, né? Dá outro painel para conversar, certeza. Já anotei. De que forma... E que a gente não vai aborrecer o cliente também, né? Porque você precisa explicar para o cliente de que, olha, existe uma lei nova, você está no controle do seu dado e você pode exercer determinadas prerrogativas para isso, mas eu preciso do seu consentimento para continuar te oferecendo um desconto personalizado ou alguma coisa de acordo com o seu gosto, o seu perfil, né? Então, esse é o desafio. Mas eu entendo também que a LGPD é uma lei de processo, né? A gente falou bastante de tecnologia aqui e as duas partes precisam se convergir muito em relação a isso. Exato. Principalmente para mim, que sou um advogado, aprender coisas, né, de tecnologia é importante a gente entender e ter o outro lado apto também a entender uma linguagem técnica de uma forma leve e simples. Esse é o desafio que a gente tem. Né? Então, é uma lei de processo, ela é um organismo vivo e ela carece de regulamentação, né? Então, ela precisa de uma agência para regulamentar. E o que a gente se apega é no bom senso, né? O bom senso coletivo, aquilo que é as melhores práticas de mercado, inspirações de fora também, e pensando sempre no melhor, né? Então, a gente se apega muito a isso. Quanto à comunicação, que eu poderia acrescentar também, concordo plenamente que é o maior desafio, é falar para o usuário, né, interno, de que você precisa tomar cuidado, porque você também é titular de dado, né? Então, o seu dado quanto colaborador é importante, precisa ser resguardado, né? E a gente foca muito em treinamento. E uma coisa bacana que a gente trouxe foi a figura dos guardiões de privacidade. Não sei se alguém já ouviu falar disso, mas são pessoas que foram treinadas, capacitadas tecnicamente sobre a lei e sobre questões de segurança de determinadas áreas, né? Então, a gente pegou pessoas de áreas diversas da empresa, a gente capacitou essas pessoas e falou assim, olha, vocês agora entendem como que a lei funciona, entendem quais os desafios quanto empresa que nós temos que fazer, e quando vocês verificarem necessidade de nascimento de um projeto, que é o Privacy by Design, vocês vão ajudar a equipe de privacidade a nascer esse projeto em conformidade com a lei. E dentro da área vai ser aquele ponto focal ali de dúvidas pontuais, a pessoa vai ficar atenta se alguém eventualmente está fazendo de uma forma diversa daquilo que foi treinada ou não, né? São figuras importantes, porque imagina você, acho que foi a Dayrton que falou 40 mil pessoas, colaboradores, realmente é muito difícil, né? E se você não tem esses braços para ajudar vocês a entender como que funciona a equipe de privacidade, a garantir esse mecanismo correto, realmente fica difícil esse controle. Então, eu concordo realmente com tudo que o pessoal trouxe aqui, e trago um pouquinho dessa ótica de privacidade, dessa questão de processos, né, as políticas muito bem documentadas, treinamentos, e o desafio também de explicar para o cliente que, olha, mudou um pouquinho, né, a cabeça, agora eu preciso do seu consentimento para fazer isso, aquilo, mas você está no controle do seu dado. É isso, essa sensação que a gente precisa passar, que o cliente, nós também somos titulares de dados, então estamos no controle dos nossos dados, os dados são nossos, e você tem as prerrogativas necessárias para poder exercer em relação a isso. Perfeito. Pessoal, eu vou agora, obviamente a Leia está acompanhando aqui, né, todos os pedidos, mas a gente tem muitas perguntas da plateia, então eu vou fazendo aqui, vou atendendo aqui as solicitações, ao mesmo tempo também trazendo perguntas da plateia. Rafael, nessa altura aqui do nosso debate, alguma questão que você possa complementar aí do que foi colocado pelos nossos debatedores, por favor? Eu vejo, assim, alguns aspectos importantes, né? Primeiro, é super interessante ver essa pluralidade do setor, não é? Porque tem uma cadeia produtiva aqui que tem aspectos, tocam em usuários em momentos muito diferentes, não é? Exato. Como bem o Kleber falou, tem usuários que são não digitais, né?
tem o desafio da loja física. Então, como é que você trabalha um consentimento, como é que você trabalha uma entrega de informação para ele, mas você consegue conectar e fazer a ponte disso com o mundo digital, porque senão os CISOs vão ter muita dificuldade de operacionalizar esse tipo de coisa. Então, tem um convite muito grande a tentar também digitalizar essas pessoas, que foi o mesmo desafio que o setor bancário veio sofrendo por muitos anos, né? Como você consegue trazer esse cara da agência hoje para os meios digitais e para os canais digitais. Naturalmente, a área do varejo, de um modo geral, vem sentindo hoje, o varejo de saúde, como eles bem colocaram, vem sentindo mais. Quanto mais que eu consigo convencer ele por uma estratégia de uso mais fácil, por uma simplicidade de uso, por uma vantagem que vem associada, mas então aí volta para o assunto que segurança precisa fazer parte do negócio e precisa ter uma experiência adequada ao usuário, né? Avaliando o risco no momento que ele precisa ser avaliado e empregando as medidas de segurança severas quando elas precisam ser aplicadas como severas. E aí você me pergunta de um ponto adicional, Graça. O meu ponto adicional ele vem exatamente por isso, quando aplicar medidas severas, não é? Porque uma das coisas que acaba acontecendo é que a gente, por muito tempo, quando a gente fala de proteção de dados, a gente vê sempre a história do vazamento de dados, e em algum momento a gente vai ver isso também com privacidade, com os incidentes de privacidade acontecendo, com informações sendo compartilhadas ou sendo, de alguma forma, vazadas sobre a perspectiva de privacidade de maneira indevida. E aí eu acho que uma tendência de segurança que vem muito forte no mundo, e eu escuto ela em alguma forma no discurso de cada um aqui, é a capacidade de detecção desse tipo de evento com o máximo de antecipação possível e a capacidade de resposta a ele, né? E aí vem o caso das medidas severas, que são bloqueios, que são interrupções de comunicação e, eventualmente, medidas mais severas. Então, eu adicionaria aí nesse tempero, nessa salsa desse caldeirão aí, a capacidade de detecção de resposta, detecção a ameaças, né, e capacidade de resposta a incidentes. Ótimo. Tenho já uma pergunta já selecionada, o Grazi pediu a palavra. Grazi, eu vou trazer essa pergunta, porque eu acho que ela traz, de certa forma, o que a gente está debatendo, mas enfatiza um pouco um cenário mais real, né? Vocês falam de gestão de acesso, como equilibrar segurança e conveniência na ponta. Mas como fazer isso com enfermeiras que atendem pacientes em casa? Digo, até em monitoramento do que eles de saúde estão fazendo com os pacientes, comunicação com os médicos. Quer dizer, traz aqui um exemplo de uma situação, mas, ao mesmo tempo, de como é difícil encontrar esse equilíbrio entre segurança e conveniência. Bom, vamos lá. Primeiro, só comentar um pouquinho aí o que o Rafael falou. Eu queria trazer um pouco esse viés de cibersegurança, e é interessante que, diante de tudo que a gente já conversou aqui hoje, na hora que a gente olha de um viés de cibersegurança, que hoje o segmento de saúde é o segundo que sofre o maior número de cyberataque, e, claro, o dado, ele é um recurso, né? E a gente começa a olhar todos esses elementos, como cibersegurança, privacidade, é interessante ver como tudo isso está interligado. Então, uma coisa que a gente fala muito aqui é a questão da governança, a gestão de risco, né, de uma forma mais holística. Então, como as áreas de TI, de privacidade, jurídica, até mesmo a parte de TI, de infra, precisam estar interligados, precisam trocar informações, e como cada uma, no momento de um investimento, de uma maturidade no processo, contribui com a outra. Então, o Sampaio comentou muito bem a questão de gestão de incidentes de segurança. Então, qualquer tipo de incidente, se você tem um bom mapeamento, tem uma maturidade na questão de privacidade de dados, tem um mapeamento de onde os dados estão, quem acessa, e você cria, né, planos de resposta a incidentes, tudo aquilo que tocar esses servidores, tudo aquilo que tocar esses usuários que têm mais acesso, você vai priorizar. E você vai começar a criar respostas voltadas para isso. Da mesma forma que amanhã você começar a trabalhar num programa de gestão de terceiros, você já tem um programa de SOC, de resposta a incidente, você já tem uma área de privacidade, a parte de privacidade madura, para poder elevar também a barra nessa gestão. Então, quando a gente fala de risco, a gente fala de todos esses pilares, é muito importante quebrar esses silos
e trabalhar com a gestão. Né? E aí, falando do ponto específico, realmente é um desafio a questão só do equilíbrio, né, da conveniência com a segurança, né? Exato. Então, aí falando da enfermeira, né, esse exemplo, e quando a gente olha 2020, né, o mercado em si já vinha trabalhando aí com telemedicina, e aí a pandemia fez com que isso tomasse uma proporção diferente e acelerasse muito as coisas. Até mesmo quando a gente fala de prescrição e compra de medicamento, ou seja, mudou muito a dinâmica. Então, quando a gente olha esses acessos remotos, a enfermeira que está, é muito importante 2 pontos, que a gente já falou até bastante aqui, a questão da conscientização, ela precisa entender exatamente como acessar esse sistema, como cuidar desses acessos, não armazenar isso, né, como manipular isso, não armazenar isso localmente, isso é extremamente importante. E, obviamente, você tem que proteger o usuário e dar condições dele proteger as credenciais dele, que, obviamente, vai dar o acesso para ele, vai garantir que ele acesse aquele recurso, que é a informação, e, obviamente, o acesso. Então, que ele tenha um acesso mínimo para conseguir desempenhar seu papel, né, e ter acesso àquilo que realmente ele precisa. Então, aí entra esses pontos que a gente já discutiu, que são aí os pilares aí para essa questão. Perfeito, Grazi, obrigada. Você e Rafael aí comentando esse cenário. Vamos passar, antes da gente passar para o segundo, que a gente tinha um grande bloco, como eu falei, que seriam esses blocos, esses tópicos, né, que vocês levantariam, a gente ainda quer tocar num ponto importante, que é a sinergia da cadeia. Mas eu tenho aqui uma pergunta direcionada para o... Deixa eu ver aqui... olha, está um desafio aqui grande, mas a pergunta está direcionada para o Silvio. Silvio, essa aqui está direcionada para você, eu vou trazer essa pergunta aqui. A pergunta é do André Geverten, ele é do Inmetro. Todos nós acessamos dezenas de serviços na web, com necessidade de logins e senhas diversas, complexas, e aí não há memória que consiga guardar todas essas credenciais. Minha pergunta é, num setor como o seu, isso se torna muito complexo, não será por isso que as pessoas ainda acabam usando o post-it? Voltou aqui a história do post-it. Silvio. Com certeza, é uma questão... Acho que ele quis dizer o seguinte, tem uma lição de casa aí para vocês, os CISOs, não? Não, de fato, mas isso não é só no segmento de saúde, né, em geral, todo mundo tem essa dificuldade, né, de guardar a senha, porque tem que trocar toda hora, aí que todo mundo faz, né, coloca lá a senha, número 1, depois troca a senha pelo número 2, depois número 3, né? E então, assim, só para saber, é muito fácil de quebrar uma senha com essa lógica que você vai colocando o número 1, número 2, número 3. Então, como é que resolve isso? Como todos já falaram, assim, é uma questão de conscientização, mas encontrar o meio, né? E eu ficou na minha cabeça o que o Rafael comentou, essa questão da pluralidade, de uma visão do CISO, que tem que ser hoje diferente, entender como é que faz para ajudar. Então, o que é uma outra campanha aqui que eu estou tentando botar para rodar aqui, porque realmente é uma situação de aculturação, né, de modificação de práticas, que é trocar a senha, entre aspas, forte, por uma frase senha. Aí, se você tiver uma frase senha, é mais difícil de você esquecer a frase, porque é uma frase que tem significado só para você, né? Porque não adianta ser uma frase que todo mundo sabe, né? Sei lá, vai Corinthians, Palmeiras não tem mundial, esse tipo de frase não é boa, né? Mas você cria uma frase senha, tá certo? Com vários dígitos, 14 no mínimo. A minha senha, por exemplo, é uma frase senha, ela tem 22, né? Só que aí tem um outro problema, porque é a questão da conveniência, porque mesmo sendo uma frase que você não vai esquecer, você tem que ficar digitando ela inteira, né? Então tem outros mecanismos. Então hoje tem tecnologia para não precisar
de você digitar a senha tão grande, mecanismos de aprendizado de máquina, que vão identificar que você é você mesmo de uma outra maneira, até no caso do notebook, nas máquinas mais novas, você usar a câmera, e aí a câmera faz a identificação facial, você não precisa digitar sua senha, que pode ser uma senha, né, uma frase senha, com muitos caracteres. Tem a questão do cofre pessoal de senha, que aí é um mecanismo que tem cofre gratuito, não sei quanto é seguro ou não, mas tem cofres que são pagos, né, você coloca no seu celular. Tem aquele que você usa no browser, mas que qualquer hacker, assim, júnior, consegue quebrar aquela senha, né, mas a gente fala assim, nossa, eu tenho um monte de senha guardada lá, né, naquela que você armazena a senha. Então, realmente, essa prática, você precisa entender, como muitos comentaram aqui, principalmente a gente que veio, né, do mercado financeiro, como eu, Leandro, vários aí, viemos, aquilo que já está superado há décadas lá, está acontecendo de um jeito diferente aqui, e se você não entender como que é o mercado de saúde em que a gente está, você vai querer forçar a pessoa a fazer aquilo que ela não está fazendo hoje, e isso não vai funcionar. Porque as pessoas, mas só para complementar, né, Silvio, muitas aqui estão rebatendo, dizendo o seguinte, será que o que funciona bem no setor financeiro vai funcionar bem também no setor de saúde? Eu acho que do ponto de vista de estar sempre melhorando e buscando se proteger de um jeito diferente, melhor, isso funciona bem. Agora, a técnica que lá é usada, provavelmente eu diria assim que não, porque a técnica lá usada, ela custa um investimento grande, né? Será que as empresas vão investir tanto quanto se imagina, né, porque segurança é feita em camadas, né, e assim, para quem fornece solução, é lindo, porque, mas ninguém tem dinheiro infinito, né, então acho que tem que ser, a gente tem que priorizar as coisas, e aí eu acho que assim, existe uma dificuldade muito grande de a gente conversar com os advogados, com os DPOs, com o pessoal de risco. Assim, existe lá uma matriz de risco corporativo, existe uma matriz de risco de segurança de informação? Provavelmente, talvez não exista, mas tem que existir esse exercício de construir uma matriz de risco corporativo e derivar ela para uma matriz de segurança, tem que ter um exercício de práticas, e esse exercício você, na hora que você achar adequado, você mantém, aquilo que você achar que não vai funcionar, você arranca fora e troca por outra coisa, né? Perfeito. Bem, tem outras perguntas aqui relacionadas ainda a essa questão que é polêmica, né, de conveniência, segurança, mas se deixar, eu já sei que vai ter que ter um outro painel só sobre isso, pela quantidade de perguntas que vocês estão fazendo, mas eu quero aproveitar esses minutos finais para a gente falar de um tema que eu acho que está aqui desde o início, que a gente conversou, que a gente começou a debater e que outras perguntas e comentários têm chegado, que é sobre a maturidade do setor e o quanto que é importante essa evolução no sentido de, aí traçando até um paralelo com o próprio setor financeiro, que, enfim, tem toda uma engrenagem, aproximação, compartilhamento, o quanto que isso é difícil de implementar. Então, queria, esses momentos finais, a gente falar um pouco sobre isso. Carlos, você que sugeriu esse tema também, eu queria que você abordasse, porque me parece que, assim, existem muitos avanços em cada, né, área, indústria farmacêutica, talvez farmácias falem mais, porque tem aí suas associações e órgãos específicos. Mas quando a gente agora aqui, depois dessa quase 1h30, a gente viu o quanto, na verdade, os assuntos são comuns, mas que dependendo do segmento, da sub-área, né, ele vai ganhando contornos bem diferentes. Então, deve ser um grande desafio fazer com que a cadeia tenha uma sinergia maior, não, Carlos? É verdade, Graça. Esse, inclusive, eu até coloquei como sugestão aí para um próximo evento, tentar trazer alguém da Agência Nacional, trazer alguém da Anvisa, Ministério da Saúde, enfim, alguém que saiba o que nós falamos, né? Porque tem coisas que nós temos que decidir enquanto indústria, cada indústria fazendo o seu, mas tem muita coisa que é comum. Eu poderia elencar aqui, eu vou elencar só para provocar a próxima discussão. Pesquisa clínica. Como é que fica esse tema de pesquisa clínica? Porque engloba a farmacêutica. 4 perguntas, Carlos, chegaram sobre esse assunto. Eu pulei porque
Não, né? eu também não vou responder agora não, porque não dá tempo. Eu sei. Pesquisa clínica envolve farmacêutica, envolve a farmacêutica, envolve a clínica. Exato. E aí? E papéis e responsabilidades? Quem é o controlador, quem é o operador? A farmacêutica é a controladora e a clínica é a operadora, ou a clínica é a operadora independente? Bom, fica a pergunta, eu não vou responder. Para provocar mesmo. E outra, né? Como que a gente pode criar sinergia realmente pensando o quanto, aí eu lanço aqui, eu também não tenho essa resposta, mas o quanto a Sindus Pharma ou a Interpharma, enfim, que representa mais as farmacêuticas, conversou com a Abra Pharma ou a ABC Pharma, ou sei lá, tem outros ali, né? Talvez esses dois sejam, acho que, talvez os maiores ali. E outros, eu sei que tem associações também ligadas aí a hospitais. Quanto estas entidades que representam se conversaram para chegar em assuntos em comum? Esta questão do balcão da farmácia, de dar o consentimento ou não, engloba a farmacêutica, engloba o PBM, que nós não tem alguém representando aqui, né, que é o programa de benefício médico, que nós temos aí alguns players que atuam Anotado. Nisso. E engloba a farmácia. Peraí, o consentimento é de quem? Para quem? É a farmácia que pediu, o PBM que pediu, ou é a drogaria que está pedindo? E pode ser compartilhado na cadeia, sim ou não? Eu lanço as perguntas, porque é um assunto que a farmacêutica não vai dar resposta sozinha. O PBM está no meio do caminho. E a drogaria que está ali na ponta, a farmácia? Se não sentar para conversar, e aí começar a criar aquilo que na Europa já tem, né? Das boas práticas do segmento. Para preparar isso para quando nós tivermos a nossa autoridade, que espero em breve, né? Tem alguns boatos aí até de nomes circulando aí, alguns ali realmente, se forem indicados, puxa, assina embaixo, acho que a maioria aqui assina embaixo. Cadê essa autoridade para justamente sentar com essas entidades e falar assim, olha, para a indústria de saúde tem esses aspectos. E aí, vamos ou não vamos? A questão que a Tatiana colocou da tutela da saúde, até onde dá para alargar a tutela da saúde? Será que dá para esticar mais um pouquinho e englobar algumas atividades que hoje são comuns, ou nós temos que nos valer de outros? Então tem muito assunto aí para próximos bate-papos. Que bom, isso é ótimo. Quem mais pode contribuir? E provocando um pouco vocês, será que o avanço dessa sinergia é interessante que seja assim, nesse nível multidisciplinar, que venha a segurança, que venham os CISOs, que venham os DPOs, que venham os gestores? O que vocês acham? Tatiana, você está aí concordando, você que tem uma visão mais jurídica, você acha importante trazer a segurança? Você falou, nossa, como é difícil a gente encontrar essa linguagem. Então, assim, essa provocação nossa, trazer CISO, trazer DPO, quer dizer, é por aí mesmo, né? Tem que unir essas pontas todas, né? Tem que unir essas pontas, concordo com o Carlos que tem que colocar todos da cadeia também cada vez mais juntos para ter soluções. A gente tem na própria legislação lá o artigo 50 que dá essa prerrogativa, né, para a gente criar os formatos, né, para tudo isso. Então, assim, eu acho super importante, até falando um pouco, Carlos, a gente já tem uma reunião com todos os elos aí, indústria, Sindus Pharma, Abra Pharma, PBMs, a gente já teve uma primeira reunião, a gente vai ter outras, porque a gente entende realmente a necessidade de estar todo mundo que faz parte dessa cadeia linkado para chegar a uma solução que seja viável para o paciente, para o usuário, né, no fim do dia. E foi até por isso que eu falei, né, daquela sugestão de em que base legal a gente pode colocar isso, né? Será que é tutela? Será que é cumprimento de contrato, né? Será que é exatamente o consentimento? Quantos consentimentos, se a gente for pensar em consentimento, o cliente não tem que dar se ele tiver que falar com a PBM, com a indústria e com a farmácia? Quanto tempo eu vou passar na farmácia? Quanto tempo você vai passar História na farmácia? Tudo na farmácia, né? Porque a gente vai virar o gargalo. Tudo na farmácia, né, Vitorina? No fim do dia tá tudo lá, né? Então, assim, o cliente, ele dificilmente sabe que existe uma plataforma de uma PBM no meio dessa relação. Ele conhece bem a indústria, que é quem fabrica o medicamento, e conhece a farmácia, que é quem efetiva essa venda, né? Mas e quem está nesse meio aí? Tem muita gente nesse meio, né? Exato. Então, a gente já identificou isso, já estamos nos reunindo aí com todos. A Abra Pharma tem um grupo de LGPD já desde bastante tempo, eu sou coordenadora desse grupo lá, e a gente vem tendo essas discussões já há bastante tempo. Então, assim, a resposta boa é que sim, nós já estamos nos movimentando todos aqui, né, da cadeia para ter essa sinergia. Acho que esse é o recado.
E Exato, o nosso porque a gente tem aqui, interesses em comum, né? Desculpa, Graça, te atrapalhar. Não, imagina, o que eu ia falar era provocar um pouquinho os CISOs que estão participando, e o nosso interesse aqui é fazer com que a segurança ande junto, né? Quer dizer, quando a gente estiver reunindo o pessoal para falar, né, das questões de privacidade e proteção, trazer a segurança junto, porque eu acho que tem que fazer essa junção. Pode comentar, Paulo, com você. Só acrescentar que é interesse comum, né? No final, a gente tem interesse de vender um medicamento, tem interesse de oferecer uma experiência melhor para o usuário, e tem que estar aliado tudo isso com a segurança necessária, né? Então, todo mundo tem interesses em comum convergindo, e é importante todo mundo conversar assim, e concordo com a Tatiana, a gente vem fazendo esses fóruns, né, com mais periodicidade, e justamente para conversar e convertir, né? O Carlos trouxe um bom ponto ali, a gente vem conversando também em outros fóruns separados, com segmentos diferenciados e trabalhando, olha, gente, vamos fazer a 4 mãos, como que a gente vai conseguir trazer essa experiência melhor para o cliente, né? Quem que é controlador, quem que é operador dessa operação, os dois são controladores, quem tem responsabilidade X, Y. Então, a ideia é essa, conversar, esmiuçar as possibilidades, pensar em alternativas e sempre buscando o bom senso, né? Porque enquanto não tiver agência nacional para regular essas questões que ficaram falhas ou ficaram abertas na legislação, a gente usa o bom senso, que é o melhor para o cliente, sempre. Ok, eu queria só que antes de passar para a gente finalizar, Rafael, e eu já vi aí pelo número de perguntas que a gente tem que ter pelo menos umas 3 ou 4 rodadas aí, pela quantidade de temas, só provocar um pouquinho os CISOs do quanto vocês acham importante que a segurança esteja presente nessas discussões, presente inclusive fisicamente mesmo, estejam lá para participar. Ou vocês têm uma agenda que vocês acham que é muito mais específica, muito mais técnica, eu queria que vocês comentassem isso, e quem mais puder comentar, só para a gente fechar aqui esse espaço, esse gap, né? Antes de você, Rafael, algum CISO quer comentar isso, esse aspecto? Galdino? Graça, eu quero comentar, assim, essa questão da sinergia, né, de toda a cadeia da saúde é fundamental, e nós temos uma referência muito interessante do mercado de cartão de crédito, que é o PCI DSS. Eu acho que, de alguma maneira, nós vamos ter que evoluir aqui nessa cadeia para gerar um padrão de segurança, um baseline de segurança, né, que seja comum aí para todos os elos, né, dessa cadeia, e que, em última análise, vai conferir mais transparência e segurança para o usuário, né, para o cliente. Sim. Acho que esse é o ponto aqui, né? E aí, quando eu falo cliente, é muito interessante, porque a gente tem aí o paciente, mas nós temos os profissionais de saúde também, né, que estão envolvidos aí nos negócios, aí nos modelos de negócio, e há uma coleta de dados bem significativa desses profissionais também, né? Então, eu acredito que, de alguma maneira, aí, ou via a NPD, ou as associações aí, né, que a gente citou aí, nós vamos ter que chegar nessa discussão, né, de gerar um padrão. Não sei se a Tatiana ou o Carlos concordam, né, mas eu vejo isso como um ponto fundamental, né, que vai unir, que vai dar liga, né, para todos os entes do setor, né. Perfeito. Bem, pessoal, chegamos ao final. Rafael, seus agradecimentos antes de eu terminar, já estão todos aqui, né? Seu horário já apertado, muitas perguntas, pessoal, me desculpem, algumas, né, muito específicas. A ideia era aqui a gente poder abordar os aspectos principais, se conseguimos, mas com certeza sabíamos que não iríamos esgotar, né? Temas tão importantes num setor também tão significativo. Então, aguardem que a TVD vai voltar com o setor de saúde, com toda certeza. Rafael, seus agradecimentos aí para a gente finalizar, por favor. Obrigado, Graça, ao time todo da Conteúdo Editorial pela iniciativa, pela coordenação da atividade. Acho que é um prazer poder ver a evolução e o amadurecimento da segurança e agora de privacidade na área de saúde, sobretudo com um time que representa, acho que muito bem o setor, não é? Aos colegas também, CISOs, DPOs,
Parabéns por estar enfrentando esse ano que é super difícil, um ano de pandemia, onde a gente sabe que o negócio de vocês está sobre olhares permanentes e sobre desafios super estressantes, e ver vocês amadurecendo a área de segurança e privacidade, mesmo num momento tão adverso, eu acho que deve ser um motivo de orgulho para a nossa categoria toda de profissionais. É sempre importante a gente reconhecer isso, né? Vencer na adversidade não é uma coisa simples, não é para qualquer um. Então, eu queria parabenizar vocês por essa mesa redonda, mas também pela atividade profissional do dia a dia. E fico muito ansioso, viu? Grazi, Graça, Leia, como é que a gente pode ajudar a esse setor a amadurecer, ter mais discussões, mais conversas, reunir mais vezes para que a gente possa também ver a nossa sociedade como um todo cada dia mais digital, mas cada dia mais protegida nesse ambiente digital, né? Porque essa, no final, é a missão de cada um aqui. Obrigado, gente. Um bom dia para todo mundo. É verdade. Eu continuo insistindo, né, nessa diversidade, trazer segurança, trazer privacidade, trazer proteção. Eu sei que são perfis diferentes, mas se a gente observar bem, os assuntos são muito sinérgicos, correlatos, e com certeza a gente só vai avançar com uma visão multidisciplinar, uma linguagem comum. Então, eu termino com o início do Carlos, linguagem comum. Então, temos que ter diversidade para chegar a uma linguagem comum. É fácil? Claro que não, mas a gente insiste, continuem conosco, TVD vai voltar com o tema, vamos trazer de novo líderes de segurança, privacidade e proteção da área de saúde. Pessoal, obrigadíssima a vocês que participaram do debate, foi sensacional. Obrigada, audiência, desculpem não trazer todas as perguntas, mas gostinho de quero mais ficou aí com todos vocês. Obrigada a todos, muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau.